Olá, galerinha do quarto ano. Chegamos a mais uma aula de história e hoje falaremos sobre os indígenas, os primeiros habitantes do nosso território. E aí, vamos lá? Bons estudos! Os indígenas habitavam as terras brasileiras muito antes da chegada dos portugueses. Vocês sabiam? Historiadores afirmam que havia por volta de 100 milhões de indígenas no continente. Só em território brasileiro, esse número chegava a 5 milhões de nativos, aproximadamente. Hoje, para estudar as populações, é comum agrupá-las conforme semelhanças existentes entre as línguas. Isso permite reunir povos com características culturais comuns. Assim, são classificados 4 troncos linguísticos principais: o Tupi, o Gê, o Aruaque e o Caribe. Existem ainda muitas línguas, como a dos tucanos e a dos Yanomamis, que não foram classificadas nesses troncos. Observem aí o mapa do Brasil e percebam que a língua mais falada era o Tupi-Guarani, não é mesmo? E logo em seguida o Gê. Apesar de toda a diversidade, existem elementos culturais semelhantes, como a organização em tribos. A maior parte dos povos indígenas vivia da caça, da pesca e da agricultura. Então vale ressaltar que os indígenas eram ótimos agricultores. Na agricultura, utilizavam na maior parte das vezes a técnica da coivara. Para realizar a coivara, os indígenas derrubam um pequeno trecho de mata e deixam os troncos das árvores no chão, secando ao sol. Depois, ateiam fogo ao terreno de forma controlada para evitar o excesso de calor e o dano às raízes e ao solo. É nesse terreno queimado, coberto de cinzas e de diversos vegetais, que o plantio é feito. Em geral, planta-se após as primeiras chuvas, em um solo que se tornou bem rico e fértil. Eles também produziam ferramentas necessárias para seu trabalho e para seu cotidiano, como o famoso arco e flecha, as cuias, as canoas, alguns machados, entre outros utensílios. Além disso, construíam suas moradias e sabiam tecer e produzir objetos de cerâmica. Com a palha, faziam cestos, esteiras, redes e outros objetos. Os povos indígenas também utilizavam penas e peles de animais para enfeitar o corpo, especialmente em cerimônias. Muitos deles desenvolveram técnicas aprimoradas de pintura corporal. Observem aí a fotografia. As penas presentes no cocá, a pintura corporal, muito legal, não é mesmo? E o trabalho? Nas aldeias indígenas, todos trabalhavam conforme a seguinte organização. As mulheres nas atividades agrícolas, desde o plantio até a colheita, coleta de frutas, produção de farinha, preparação da comida, cuidado das crianças e confecção de redes e cestos. Já os homens, na derrubada de árvores e preparação da terra para o plantio, na caça, na pesca, na confecção de arcos, flechas e canoas, na construção de moradia, nas expedições guerreiras e também na proteção da tribo. Muitos aspectos desse jeito de trabalhar estão presentes até hoje na vida dos povos indígenas, em especial daqueles que vivem em aldeias e terras indígenas. As crianças aprendem desde cedo as tarefas do dia a dia, e é muito comum ver uma menina ajudando a sua mãe ou um menino acompanhando seu pai em seus afazeres. Elas costumam construir objetos iguais aos dos adultos, mas em miniatura. A criação artística fazia parte do dia a dia dos povos indígenas do passado. A arte estava presente, por exemplo, na construção das moradias e na confecção das vestimentas, dos enfeites e dos adornos. Até hoje, isso é assim. Olha que legal. Muito bonito, não é mesmo? Diversos costumes indígenas foram sendo incorporados pela sociedade não indígena. Por exemplo,
o consumo de alimentos como o milho, a mandioca e a batata doce fazem parte dos nossos hábitos. O preparo de pratos com tapioca e pirão de peixe também. Outros exemplos dos nossos hábitos e costumes são o uso de redes e a prática de tomar banho todos os dias. Há também muitas palavras de origem indígena na língua portuguesa falada no Brasil. Mais especificamente, palavras de origem tupi-guarani. Vamos conhecer alguns exemplos? Palavra capim, Curitiba, a palavra jacaré, Maracanã, mingau, perereca, pipoca e urubu. São palavras de origem tupi-guarani, tá bom? E elas são faladas na nossa língua portuguesa aqui no Brasil. Muito legal, não é mesmo? Bom, a nossa aula já chegou ao fim. Fiquem agora com as atividades da plataforma Plural e em breve a gente se encontra ao vivo para tirarmos as possíveis dúvidas e comentarmos um pouco mais do assunto. Valeu, galerinha! Tchau, tchau!